Olá a todos, aqui é o professor Eric de Matemática e nessa aula a gente vai continuar a correção, então, na verdade, finalizar, né, a última página da nossa prova, que é a página 97. Então, vamos lá. Ó. O primeiro exercício fala assim, observe as operações que podemos escrever com os números 40, 50 e 2000. E aí, com esses três números, ele escreveu, conseguiu escrever quatro operações. Olha lá, duas de multiplicação, do 40 vezes 50 e o 50 vezes 40, que a gente sabe que não vai mudar a resposta se inverter, e duas de divisão, que é o 2000 dividido por 50, que dá 40, e o 2000 dividido por 40, que dá 50. Então, ele quer que a gente faça o mesmo com esses números que estão aqui. Então, para cada um desses itens, no A e no B, a gente vai ter que escrever quatro contas. Vocês vão ver que vão ser duas de multiplicação e duas de divisão. Então, eu já vou colocar aqui para vocês qual vão ser essas contas. Então, aqui está as quatro operações para cada item. Na letra A, usando os números 5, 11 e 55, e na letra B, usando os números 20, 30 e 600. Percebam que, com esses três números, que são os resultados, por exemplo, dessa primeira multiplicação aqui, ó, que a gente pode usar 5 vezes 11, que dá 55, a gente pode usar também, nesse caso que usamos multiplicação, uma divisão com esses três números. Olha lá, se eu pegar o 55 dividido por 5, vai dar o próprio número que estava aqui no divisor, ó, o 11. A mesma coisa se eu pegasse o quociente dividido pelo divisor. Olha quem é a resposta. É exatamente o dividendo. Então, isso aqui vai servir para mostrar para a gente que a multiplicação e a divisão, elas estão ligadas entre elas. Elas são o que a gente chama de operações inversas. Aí o exercício 2, gente, nesse caso aqui, dê um pause aí no vídeo para vocês conferirem direitinho as respostas de vocês, se está tudo certo, tá bom? E aí vamos então agora para o 2. No exercício 2, ele fala assim, descubra os números desconhecidos e complete as divisões. Registre também as operações que você efetuou para descobrir os números desconhecidos. Então, aqui tem algumas divisões, na verdade são todas divisões, só que a gente vai precisar em alguns fazer algumas outras operações para descobrir. Nessa letra A, por exemplo, 80 dividido por quanto, por qual número que vai dar 40? Ó, é só a gente pensar. Já que 40 é a metade de 80, então eu vou ter que pegar a metade de 80. E a gente sabe que para encontrar a metade é só dividir por 2. O que a gente poderia ter feito para descobrir qual número é esse aqui, esse 2, é simplesmente ter pego o 80 e dividido por 40. Se eu fizer a divisão, então, do dividendo com o quociente, a resposta vai dar esse meu divisor aqui, ó. Ó, corta um zero com zero, 8 dividido por 4 dá 4. Eu sei que isso dá certo, gente, por causa que, ó, olha o item aqui em cima. Por exemplo, 55 dividido por 5 dá 11, então 55 dividido por 11 dá 5. Tá vendo? Se eu inverter o dividendo e o quociente, o divisor e o quociente de lugar, não vai mudar a minha resposta aqui, ó. Então, a gente conseguiu encontrar o outro número. Ah, gente, perdão, acabei de ver aqui, coloquei 4, mas na verdade é 2, que foi a resposta que a gente encontrou. O próximo, um número que dividido por 6 vai dar 60. Nesse caso aqui, como eu quero descobrir o dividendo, a conta que a gente vai ter que fazer vai ser uma de multiplicação. Agora sim, a gente vai ter a operação inversa aqui, ó. Um número que divida por 6 e dá 60, é só a gente fazer a operação da resposta, 60, vezes o divisor, que é 6. Então, ficaria, ó, 6 vezes 0, que é 0, 6 vezes 6, que é 36. Então, 360 dividido por 6 dá 60. A letra C.
A conta que está aqui, gente, é como se fosse assim, ó, um número que dividido por 3, que dá 200. Então, na verdade, o que eu queria estar descobrindo é esse primeiro número. Tá vendo que é a mesma situação dessa letra B, a situação anterior? Então, é só a gente fazer de novo a multiplicação do quociente, que é 200, pelo divisor, que é 3. Então, se eu fizer 200 vezes 3, que vai dar, ó, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 de novo também dá 0, 3 vezes 2 dá 6. Então, esse número é o que, dividido por 3, vai dar 200. E, por último, 8.100 dividido por qual número que dá 90 é uma situação igual a essa situação da letra A. Então, se na letra A eu fiz a divisão do quociente, ou melhor, do dividendo pelo quociente, aqui eu vou fazer também, ó. Então, é só eu fazer 8.100 dividido por 90. Um zero do dividendo com um zero aqui do divisor, é só fazer 810 dividido por 9. 81 dividido por 9 dá 9, zero que sobrou lá vem para cá. Então, 8.100 dividido por 90 é o que dá 90. Vamos então agora para o exercício 3. Se triplicar a quantia que tem, então Pedro ficará com R$ 120. Então, quanto ele tem? Ó, ele tem uma quantia, e se ele multiplicar por 3, ele vai ficar com 120. Nesse caso, já que eu estou aqui com a multiplicação, para descobrir lá qual que é aquele número, é só a gente fazer a operação inversa. Então, eu pego o quociente e divide por, ou melhor, eu pego o produto, né, o 120, e divide por um dos fatores, que é 3. Nesse caso, a resposta vai ser exatamente o outro fator que eu estou querendo, porque eles são operações inversas. Se são operações inversas, então eu posso fazer isso para descobrir. Então, 120 dividido por 3, ó, 12 dividido por 3 dá 4. Esse zero que sobrou vem para cá na minha resposta. Então, fica R$ 40. Ou seja, se ele triplicar os R$ 40 que ele tem, vai ficar lá com R$ 120. O exercício 4, aqui no meu quadro, ele já está respondido uma primeira parte. Então, a primeira respostinha ele já está feito, que é a parte de pintar. Vamos ler para vocês verem, ó. Ele falou assim: use a multiplicação para descobrir qual das divisões abaixo está correta. Depois, confira essa divisão com a calculadora e pinte seu quadrinho. Como aqui já está pintado, que é exatamente essa do meio, já vamos então conferir ela fazendo as duas contas que ele quer que a gente faça. Primeiro, uma multiplicação, e aí a multiplicação que eu vou fazer vai ser 47 vezes 39. Por que eu vou fazer 47 vezes 39? Ó? Em todos apareceu o 39 no divisor e o 47 no quociente. Então, se eu fizer a multiplicação dos dois, o que aparecer a resposta aqui no dividendo é o que vai ser a resposta certa. Como a gente já sabe que está aqui no, no meio, esse do meio, então acaba que já vai ser ele. Mas vocês vão ver que vai dar certinho. Então, vamos lá, ó. 9 vezes 7 dá 63. Então, fica 3 aqui na resposta e sobe 6. 9 vezes 4 é 36, mais 6 vai dar 42. Não vou usar mais esse 6 aqui. Agora o próximo. 3 vezes 7 é 21, sobe 2. 3 vezes 4 é 12, mais 2 dá 14. Então, fazendo a soma desses dois números aqui na multiplicação, aqui fica 3, aqui 8, aqui 1. E aí, o que bateu certinho foi exatamente o do meio, ó. Então, por isso que esse do meio é que vocês vão ter que pintar. Então, a gente já viu que é esse do meio. Para, então, finalizar o exercício, nós vamos ter que fazer, então, a divisão com a calculadora para verificar se ficou certinho. Então,
Percebam que aqui ele pediu a divisão com a calculadora. Então, eu vou pegar a minha calculadora aqui do meu quadro para fazer com vocês essa divisão e a gente vai verificar se ficou certinho. A divisão que a gente vai fazer é 1833, então 1833, dividido por a resposta lá, que é, ou melhor, o divisor, que é 39. Então, dividido por 39. A resposta deu exatamente 47. Então, ficou certinho nossa conta, ó. Tá confirmada aqui. Por fim, nessa página, a gente tem, então, um desafio. Esse desafio usa aquele mesmo esquema, gente, já quando a gente fez uns exercícios para trás, em que a gente montava um esqueminha e ficava fazendo a conta voltando. A gente fez isso quando a gente viu que a adição e subtração têm operações inversas. Aí ele fala, então, ó, pensei em um número, dividi por 17, então, eu não sei que número é esse aqui, ó, mas eu sei que ele dividiu por 7, e o resultado, ele multiplicou por 8. E a resposta que ele teve foi 96. Então, aqui nesse caso, para a gente descobrir quem é esse número aqui no início, eu vou ter que ficar fazendo as operações inversas. Então, aqui, para voltar para descobrir esse quadro, esse do meio, eu vou ter que fazer 96 dividido por 8. Vai ficar, ó, vou separar o 9, 1 vezes 8 é 8, que é o que chega mais perto. Aqui sobra 1. Desce o próximo número, que é 6, e aqui vai ter que acabar sendo 2, ó, porque 2 vezes 8 dá 16, e a subtração aqui dá 0. Então, esse número é 12. Como aqui ele dividiu, para voltar eu vou ter que fazer a operação inversa, que é multiplicar. Então, 7 vezes 2 é 14, sobe 1. 7 vezes 1 é 7, mais 1, 8. Ou seja, o número que ele pensou é 84. Tá vendo? Eu fiz fazendo a operação inversa. A letra B é a mesma coisa. Pensou no número, multiplicou ele por 20, dividiu o resultado por 3 e subtraiu 9. Aí ele obteve 31. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que fazer as operações inversas. O inverso da subtração é a soma. Então, eu vou fazer 31 mais 9. Aí aqui vai ficar 10, 1 mais 3 dá 4. Então, 40. Esse resultado, como daqui para cá ele dividiu por 3, então eu vou ter que fazer a operação inversa. Agora, multiplicar por 3. Então, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12. Então, 120. E por último, ao invés de multiplicar, que foi o que ele fez para ir, a gente vai ter que dividir por 20. Esse aqui eu não vou nem montar o algoritmo, ó, a gente pode fazer mentalmente, ó. Se eu cortar um zero do dividendo com um zero do divisor, fica 12 dividido por 2, que é 6. Então, o número que ele pensou foi 6. Gente, então, esse é o finalzinho aqui da página 97. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau.